Olá, que bom estarmos juntos novamente. Existe outro pão, além desse que nós conhecemos? Jesus se apresenta como o pão da vida. Como podemos obter ou comer desse pão? Para nós, existem duas alternativas: ou seguir o Senhor Jesus Cristo ou abandoná-los. Qual caminho você vai escolher? Veja tudo isso a seguir, mas primeiro, deixe o seu joinha e se inscreva no nosso canal. Perguntas e dúvidas, coloque ali nos comentários, que nós, assim que possível, estaremos respondendo. Estamos meditando no Evangelho de João, onde o próprio Senhor Jesus Cristo se apresenta como o Eu Sou. Já vimos que Jesus é a água da vida, ou a água viva, que Jesus é a luz do mundo. E hoje nós vamos meditar como Jesus sendo o pão da vida. Capítulo 6 de João, gostaria que você abrisse sua Bíblia. Versículo 32. Declarou-lhe Jesus: digo-lhes a verdade. Não foi Moisés quem deu o pão do céu, mas é o meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. O contexto aqui é a primeira multiplicação de pães que o Senhor Jesus Cristo fez. Depois o Senhor Jesus Cristo anda por sobre as águas, atravessando o mar da Galileia e chegando a Cafarnaum. Aquela multidão que tinha sido alimentado pegaram os seus barcos e foram até Jesus. E Jesus os repreende, dizendo que vocês estão vindo a mim somente pelo pão. E aí eles começam a conversar com o Senhor Jesus Cristo e perguntam o seguinte, no verso 30. Que sinal miraculoso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Olha, o Senhor Jesus Cristo alimentou uma multidão e isso não foi suficiente. No verso 31 eles dizem assim: os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito, eu lhes dei a comer pão dos céus. Se referindo, logicamente, lá no livro de Êxodo, quando o povo estava atravessando o deserto e Deus enviava-lhes o maná diário. Jesus, aqui, ele declara: não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas o meu Pai, que dá o verdadeiro pão do céu. Então, aquele pão, lá no deserto, como aquela água da rocha, simbolizavam, era uma figura de Cristo que haveria de vir. O pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. É interessante que o Senhor Jesus Cristo aqui, nessa passagem, dizendo para eles, ele se apresenta como aquele que pode dar a vida eterna. Dá-nos sempre desse pão, então, que nós vamos comer e não precisar mais se alimentar. Jesus se apresenta como o grande eu sou. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Mais uma vez, lá no verso 48, o Senhor Jesus Cristo se apresenta como o eu sou. Olha lá, capítulo 6, verso 48. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida, ou darei pela vida no mundo. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo estava dizendo
que ele era o pão de Deus que desceu do céu para dar vida ao mundo e para morrer pelos pecados do homem, morrer pelos pecados do mundo. E quando ele diz, aquele que comer o Senhor Jesus Cristo, estava querendo dizer, aquele que crê em mim, viverá para sempre. Aquele que comer, que se alimenta de mim, olha lá o verso 58, aquele que se alimenta desse pão, viverá para sempre. Jesus apontando para a eternidade. E aqui, propriamente, o Senhor Jesus Cristo estava na sinagoga em Cafarnaum e estava ensinando aquela multidão. Além dos 12 discípulos, haviam outros discípulos que acompanhavam o Senhor Jesus Cristo. No verso 60, eles disseram o seguinte: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Verso 66, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Note, meus amados, que a palavra de Deus causou um tremendo impacto, a palavra de Jesus causou um tremendo impacto ali neles, que ou eles se alimentassem de Jesus em sua sabedoria e crescem em Jesus, e crescem que aquele pão iria ser crucificado na cruz, ou eles não precisariam mais segui-los, ou segui-lo. No verso 67, Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Note, meus amados, que ao homem cabe duas alternativas, ou seguir Jesus, ou abandoná-lo. Talvez você esteja numa dessas alternativas, seguindo a Jesus, seguindo a Jesus, seguindo a Jesus. Ou abandonando Jesus, deixando Jesus de lado. Vocês também não querem ir? Não querem me abandonar? Olhando para os 12. Simão Pedro, e sempre Pedro, respondeu, Senhor, para onde iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Para onde nós iremos? Meu querido amigo, se só Jesus tem as palavras de vida eterna. Jesus, nesse texto, ele está explicando que aquele maná que desceu lá no deserto, que alimentava o povo, era um maná que aqueles que comiam dele se sustentavam, mas um dia iriam morrer. Ele se apresenta como o pão vivo que desceu do céu. E esse pão é um alimento para a eternidade. Quem comer, quem se apropriar, quem se alimentar, quem crer, quem entender o evangelho simples de Jesus, tem a vida eterna. E aquele que crê tem que ter um compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Ou seguimos a Jesus com compromisso, sendo discípulo dele, andando com ele, juntinho dele, pertinho dele, ou abandonamos, ou deixamos Jesus de lado, ou deixamos que Jesus não faça parte do nosso cotidiano. Você quer ir também abandonar Jesus ou quer seguir Jesus? Eu prefiro Jesus. Jesus, um pouco antes, disse que nós trabalhamos para um alimento, ou para comprarmos alimento, um pão perecível, um alimento perecível. Mas aquele que tem Jesus Cristo, tem um alimento que vai varar a eternidade. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra. E que você, que ainda não tomou uma decisão ao lado de Cristo, possa entender, não como esses aqui que disseram, que dura essa palavra. Como nós vamos comer a carne de Jesus? Não é isso que Jesus estava dizendo.
Talvez você possa dizer, mas é tão duro seguir a Jesus, é tão difícil. No mundo em que vivemos é tão difícil ser um discípulo de Jesus. O Senhor Jesus Cristo disse que nunca ia ser fácil, que nós iríamos ter aflições, mas Ele estaria conosco. Vale a pena escolhermos pela opção Jesus, seguir a Jesus. Para onde nós iremos? Para onde você vai? Se só Jesus tem as palavras de vida eterna. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que você sempre faça essa decisão ao lado de Jesus, junto com Jesus, sempre com Jesus. Amém. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda a iniquidade. Cantemos juntos, Pão da Vida. Jesus, Pão da Vida. Jesus, luz do mundo. Ele é o nosso príncipe da paz. Oh, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Jesus, Deus Emanuel. Jesus, Santo dos santos, Ele é a árvore da vida, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe a adoração. Jesus é digno de louvor. Jesus recebe a adoração. Aleluia. Nós vamos ter o nosso momento de oração e nós temos alguns pedidos, não é? Além daqueles que estamos acostumados a orar, eu gostaria que você orasse especificamente para que os cientistas, para que essa vacina possa dar certo e que logo possamos ter a vacina contra a Covid-19. Porque eu entendo, os especialistas entendem, que só com a vacina nós estaremos livres dessa pandemia. Então, vamos clamar ao Senhor para que seja o mais rápido possível a aprovação, os testes. Nós sabemos que isso daí vai levar para o ano que vem, né? Mas que essa vacina possa surtir resultado, surtir efeito. Um outro pedido é para uma família enlutada, Luciana, os seus filhos, perdeu o Rodrigo. O Rodrigo era amigo de trabalho
do irmão Márcio Vieira. Ele, indo trabalhar de moto, sofreu um acidente e veio a falecer. Então vamos orar pela Luciana, pelos filhos. Ele deixa uma viúva e 4 filhos. 4 filhos. Também, nessa semana, eu perdi uma prima minha, chamada Denise Holt. Ela, esposa do pastor Miguel, moravam lá em Rio Claro e ela também foi acometida pela Covid-19. Essa foi a causa mortis dela. Agora, meus amados, nós estamos vendo pessoas próximas de nós vindo a falecer, pessoas que nós conhecemos vindo a falecer por essa doença. Por isso, mais uma vez, eu enfatizo, vamos nos cuidar, aqueles que não precisam sair, não saiam de casa, usem máscaras, álcool gel, evite aglomerações, evitem filas, né, em lojas, estabelecimentos, porque nós temos que nos cuidar. E vamos continuar orando para que Deus nos livre desse vírus, dessa enfermidade, que essa praga passe longe do nosso lar, da nossa casa, da nossa família. Temos que orar, meus amados, todo dia temos que fazer essa oração, que o Senhor nos livre dessa doença mortal. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, Senhor Deus, chegamos até Ti, Deus, para clamarmos, para agradecermos, para levar a Ti as nossas súplicas, Senhor Deus, nossos anseios. Ó Deus, sentimos, Senhor Deus, a falta da reunião aqui na igreja, Senhor Deus, dos cultos aqui na igreja. Sentimos, Deus, a falta dos irmãos, da comunhão, Deus. Mas ainda continuamos como igreja vivos, Senhor Deus. Estamos nos relacionando através da internet, estamos nos relacionando através dos cultos online. Ó Deus, que a Tua palavra continue falando aos corações, Senhor Deus, e que as pessoas, Senhor Deus, e os nossos queridos irmãos continuem firmes, ouvindo e praticando a Tua palavra. Deus Todo-Poderoso, eu peço, Deus, pela Luciana, pelos 4 filhos que perderam o Rodrigo, Deus, e toda a família. Deus Todo-Poderoso, conforte o coração deles. Nós damos graças porque o Rodrigo era crente no Senhor Jesus Cristo. Sabemos que, de acordo com a Tua palavra, ele já goza das delícias dos céus, mas a família que perdeu está enlutada e só o Teu Santo Espírito pode consolá-los. Também peço pela família, Senhor Deus, do Miguel, o meu primo que perdeu a Denise, Deus, os filhos. Ó Deus, console o coração deles, da minha tia, Deus, que o Senhor esteja confortando também. Graças a Deus, ela era crente no Senhor Jesus Cristo e também já está nos céus. Deus Todo-Poderoso, eu peço pelos enfermos, pelos nossos idosos, Deus, que o Senhor esteja visitando, que o Senhor esteja acompanhando, Senhor Deus, colocando Sua mão poderosa na vida deles. Seja, Senhor Deus, com aqueles que saem para o trabalho todos os dias, Deus, seja nas empresas, Senhor Deus, seja na segurança, seja na clínica, seja nos hospitais, Deus, que o Senhor possa estar guardando, protegendo. Deus Todo-Poderoso, seja com a Tua igreja, seja com as famílias da Tua igreja. Deus, seja com aqueles que estão nos ouvindo, Deus, que estão acompanhando aqui o nosso canal, Deus, que o Senhor leve a paz, Senhor Deus, a essas famílias, a essas pessoas, e que eles possam receber, Senhor Deus, esse pão que veio do céu, que é o próprio Senhor Jesus Cristo no seu lar, nas suas vidas. Nós Te agradecemos por tudo e oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.